está em sua casa assistindo através da internet. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Que Deus possa trazer uma palavra que venha de encontro ao seu coração. Que Deus renove as forças, a alegria de cada um nesta manhã. Deus é maravilhoso. Ele nos deu um domingo em que a gente pode esquecer tudo, os afazeres da semana, as lutas, as preocupações, e chega o domingo, é aquela alegria, porque Deus fala, louvai ao Senhor, venha à casa do Senhor para louvar ao Senhor. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Louvar e engrandecer ao Senhor e o santo nome dEle, porque Ele tudo faz para nós. Em tudo que nós fazemos, Ele está presente. Ele nos guia, Ele nos tem amor condicional. E eu quero agradecer a Deus por esta manhã, por mais este dia eu estar aqui, sendo usada por Deus para trazer uma palavra, uma pequena palavra para os irmãos. Vamos abrir o livro de João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12, diz: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Aqui neste trecho de João, Jesus diz que eu sou a luz do mundo. E quando olhamos para o Salmo 23, temos que nele Jesus, o nosso bom pastor, cuidando de nós. E Ele nos chama de ovelhas. E Ele ainda cuida de nós de tal forma que Ele sabe o nosso nome e nos chama pelo nosso nome. No Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de sermos formados, quando estávamos sendo ainda tecidos no ventre da nossa mãe. Que maravilhoso que é Deus, né, irmãos? Antes da gente ser tecido no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia, Deus já sabia o nosso nome. Ele já estava no comando da nossa vida, no ventre da nossa mãe. E Ele hoje supre todas as nossas necessidades. Por isso que o versículo 1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada nos faltará. Porque Deus, o Senhor, o nosso pastor, supre todas as nossas necessidades. Irmãos, nada vai nos faltar. Não tenham medo. Não foi em vão que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Então, nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso bom pastor. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá descanso. Ele refrigera a nossa alma, o Senhor Jesus nos cura. Ele tira toda a nossa dor, tira toda a nossa angústia, refrigerando a nossa alma. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, me coloco na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esta manhã de sol maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai querido, agradeço por todas as famílias, por todos os irmãos que estão aqui na igreja, que tiveram o desejo de estar aqui na igreja para louvar e engrandecer o Seu nome, louvar com cânticos de louvor para o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso. Glórias a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Senhor, esteja conosco, esteja com o grupo de louvor, abençoando eles, Senhor.
que eles estão aqui para te agradar, para te louvar, para engrandecer o seu nome. Esteja com a Jane, que vai levar a palavra, que o teu Espírito Santo venha através dela nos trazer a palavra que venha de encontro aos nossos corações, às necessidades da nossa vida, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Eu te amo, Senhor, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui na igreja da IPI de Presidente Bernardes, vocês que estão nos assistindo em casa, vocês estão convidados a juntos, num só cântico, num só louvor, num só coração, está engrandecendo o nome do nosso Senhor. A irmã abriu o culto dizendo na palavra de Deus, lendo na palavra de Deus, que Jesus é a luz do mundo. E é isso que Ele é, para mim e para você. Ele ilumina, Ele mostra o caminho. Ele não nos deixa faltar nada, porque Ele também, como a irmã leu na palavra, é o nosso pastor, o bom pastor, que conduz as suas ovelhas com um amor sem igual. Então vamos louvar a Deus, esse nosso Senhor, que é a luz do mundo. A irmã encerrou dizendo: eu amo Jesus. Você pode dizer isso também do seu coração: eu amo Jesus. Então vamos louvar esse Senhor maravilhoso.
servir a casa do Senhor. E que alegria estarmos aqui juntos louvando ao Senhor. por isso que dizemos para o Senhor: eis-me aqui, que a tua vontade seja feita, seja realizada em minha vida. Diga isso para o Senhor nesta manhã. Abre o teu coração e a tua mente. Senhor, eis-me aqui, que a tua vontade, que a tua perfeita vontade seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, tua graça encontrar.
fazemos parte do rebanho do Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que todos nós estamos unidos numa só fé para exaltar o Salvador, aquele que morreu por mim e por você. Podemos dizer: Senhor, nós te amamos, pertencemos a ti. Amém. Esse também é o momento onde a gente pode trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Você que está aqui presente pode estar trazendo a sua oferta. E você que nos assiste pode estar procurando também as lideranças das igrejas, o pastor Jackson, os presbíteros, e pode estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Vamos fazer isso com alegria, com muito amor no coração, para que frutifique na casa do Senhor. Amém? Sedentos de ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus.
seja sobre todos nós aqui presentes neste culto, todos aqueles que estão assistindo online, e que esse fogo do teu Espírito não seja só em nós, mas que seja também que se estenda aos nossos familiares, aqueles que precisam te conhecer, aqueles que já te conhecem e estão afastados também. Os teus olhos estão sobre eles também, Senhor, e nós te louvamos por isso. Os teus olhos estão em todos os lugares e nós te louvamos. E te louvamos. E te louvamos a cada dia mais. Sei que os teus olhos
Obrigada. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Sempre é muito bom estar aqui. Essa igreja é muito amada por mim e pelo Senhor. Então, Jesus nem se fala, né? Casa de Deus, este lugar. Território santo do Senhor. E nós vamos continuar a louvar o Senhor. Só que agora com a palavra dEle. Com atenção naquilo que Ele tem para falar a mim e a todos que estão ouvindo nesta linda manhã. Manhã esta que muitos estão se dirigindo a outros valores. Valores estes passageiros. Alegria passageira. E nós estamos aqui, no melhor lugar, aos pés do Senhor. Vamos orar então? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu altar, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra entre como espada nas nossas vidas, que todos que estão ouvindo possam entender o aviso, o recado, aquilo que o Senhor tem para nós. Te louvamos pela presença do Teu Espírito, que é certeza, que é vida nas nossas vidas. E nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem Romanos 8, 28. Nós vamos ler, e só depois no final, que nós vamos voltar neste versículo. Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. E quando a palavra de Deus diz todas, é porque é todas mesmo. Todas as coisas. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não entendemos. Mas mesmo assim, o propósito dele continua firme. Porque ele é fiel. Porque o que ele tem para a minha vida é minha. As minhas bênçãos são minhas. E as tuas bênçãos, a bênção de cada um, ninguém também tira. O Senhor, Ele tem um olhar diferenciado para cada um de nós. Porque cada um de nós temos uma história. Então o propósito dele sempre é, em primeiro lugar, amar a todos nós, independente do nosso pecado. Ele abomina, ele odeia o pecado, porque ele sabe que o pecado nos leva ao sofrimento, nos leva à morte. Mas ele ama o pecador, que somos todos nós. Por isso que ele tem um propósito para a minha vida e para a sua. Para todos vocês que estão aqui e todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Deus colocou no meu coração uma palavra: recomeçar. Um verbo que está no infinitivo. Recomeçar. E para a gente conseguir
recomeçar é necessário algumas atitudes, que muitas vezes não é fácil, que muitas vezes ficamos com medo, mas que é necessário e que é possível com a ajuda de Cristo Jesus. Atitudes essas que a gente muitas vezes sabe. A gente ora, a gente pede e Deus fala. E a gente, com as nossas forças, nós não conseguimos mudar. Mas com a força de Deus nas nossas vidas, aí sim, nós temos a coragem, a gente tem a ousadia de mudar. A responsabilidade de estar aqui na frente, ela é tão grande. O temor de Deus, o coração chega a estourar. E a gente chega até a falar errado, né? Enfim. Podemos refletir sobre alguns personagens da Bíblia. E é isso que eu quero refletir com vocês. Alguns personagens que tiveram dificuldades, que enfrentaram, que conseguiram, mesmo diante de tanta situação, conseguiu recomeçar. Mas isso também, esse recomeço dos personagens que nós vamos falar aqui um pouco, ele só é e só foi possível mediante a ajuda do Senhor e mediante a fé, a confiança que cada um tinha no Senhor. Deus, Ele sempre faz a parte dele, muito bem feita. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, esperar a orientação de Deus e agir também. Precisamos agir corretamente, com sabedoria, porque todo recomeço exige de nós um desprendimento muito grande. Às vezes a gente fala assim, eu vou recomeçar do zero. A gente nunca recomeça do zero. Nós sempre temos um ponto de partida. Aquele que está em Cristo, então, ele tem uma bagagem. Ele tem, como a Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é essa esperança que me faz recomeçar. É lembrar que Cristo sempre esteve comigo. Sempre esteve ao meu lado. Então, quando você precisa recomeçar, você não recomeça do zero. Você tem a bagagem. Você tem a palavra de Deus. Você tem a ação de Deus na tua vida. Então tenha coragem, se Deus fala para você recomeçar, tenha coragem de recomeçar. Porque Ele é contigo. Você não vai recomeçar do zero. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Como você pode recomeçar do zero? O Espírito Santo já fez uma grande obra na sua vida. E é a partir daí que vai haver o recomeço. Deus é contigo. Tenha coragem, então, e faça aquilo que Deus está propondo, está falando para você fazer. Diante de tantas bagagens que nós temos, várias que são excelentes. Outras nós precisamos deixar no meio do caminho. Se Deus disser para você,
essa bagagem não te pertence mais. Ouça a voz do Senhor. Porque o que Ele tem para você é o melhor. Vamos ver alguns personagens então. Em Gênesis 37, de 3 a 24, fala sobre José. Vamos falar um pouco, lembrar quem é José. José foi o filho mais amado pelo pai. Apesar de não ser o primogênito, porque geralmente o primogênito é o que tinha um olhar diferenciado do seu pai. Ele é filho da esposa mais amada, que foi Raquel. Foi o filho da velhice. A raspa do tacho, que a gente fala, tinha sonhos, tinha revelações, e ele tinha o dom de interpretar esses sonhos. E olha o que aconteceu com ele. Ele quase foi morto pelos irmãos por pura inveja. Ele foi vendido como escravo. Ele foi para a prisão. Inventaram mentiras e calúnias sobre ele. Até que uma intervenção de Deus mudou a história de José. Houve então um recomeço na vida dele. Só que para haver esse recomeço, ele precisou liberar o perdão. Difícil, né? Muito difícil você ser maltratado por aquele que você ama, ser caluniado. Ai, como é difícil. Falar, para mim isso é muito difícil. Alguém falar alguma coisa que eu não fiz ou que eu não falei. Às vezes eu fico até sem saber lidar com isso. Falo, Deus, eu não sei lidar com isso. Porque se eu faço, eu falo que fiz. E se eu falo, eu digo que falei. Mas se eu não fiz e não falei, e alguém diz, me acusa, eu fico absurdamente triste, magoada, sem saber o que fazer, a não ser recorrer a Deus, né? Então tudo isso é muito difícil, mas para recomeçar, eu preciso aprender a liberar o perdão. Porque foi assim que José fez. E mesmo sendo difícil, e talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano, perdoar. Ainda mais quando você é injustiçado. Mas José foi injustiçado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós só conseguimos com a intervenção do Senhor. Com a ajuda de Deus, nós conseguimos liberar perdão. E nós precisamos dessa ajuda. E nós precisamos liberar perdão para que a gente possa recomeçar. Porque a falta de perdão impede que você siga em frente. Impede que você tenha força, que você tenha coragem, que você enxergue novas possibilidades. Olha o que a falta de perdão faz. E cientificamente falando, causa doenças. Doenças na nossa carne. Doenças na nossa mente. Doenças espirituais. Doenças emocionais. Tudo isso gerada pela falta de perdão. Não compensa não perdoar. Às vezes a pessoa que você não perdoa nem sabe que você está guardando aquele rancor. É o veneno que a gente toma, imaginando que o outro vai morrer. Jogue esse veneno fora porque ele não pertence a você.
É uma corrente pesada demais, que você arrasta, e que ela não é sua. Sem liberar perdão, você adoece. Você fica sem saúde, e sem saúde, nem eu e nem você, nenhum de nós, vamos a lugar nenhum. Qual é o perdão? A quem você precisa perdoar nesta manhã? Qual é a corrente que você precisa largar? Eu não sei, você sabe. Libere perdão, para que você possa ter um recomeço digno de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. José, ele triunfou, e ele nem esperava, que ele ia ser tão importante, alguém tão importante, tão exaltado, que ele pudesse fazer tantos feitos, que ele tinha o poder de abençoar tantas pessoas como ele teve. Ele não esperava isso, mas ele esperava em Deus. E a força dele para recomeçar veio do Senhor. Mas para isso ele precisou crer no Senhor e liberar perdão. Não sei se é o seu caso hoje. Libere perdão. Em Gênesis 19, de 12 a 17, nós temos um outro personagem. Ló. Ló era o irmão mais novo de Abraão. Eles estavam, vou falar um pouquinho de Ló, né? Muitas vezes juntos, até que os seus rebanhos aumentaram, e eles precisavam então separar, porque não cabia os dois rebanhos no mesmo lugar ali. Então Abraão generosamente deixou Ló escolher primeiro a terra que ele desejava ocupar. E o que Ló fez? Ele escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto. Até aí parece tudo bem, né? Só que era perto de Sodoma. Quantas e quantas vezes a gente acredita estar fazendo a escolha certa? Às vezes a gente tem a certeza que a nossa escolha é a correta. E quando a gente descobre que não é? Ló descobriu. Ele logo descobriu que o povo de Sodoma era um povo iníquo. Havia muita maldade naquele lugar. E com isso, ele vendo a maldade do coração daquele povo, a aflição dele aumentava a cada dia. Houve inclusive batalha, uma batalha grande entre um grupo de reis na Mesopotâmia. Tudo isso faz parte da história. Onde derrotaram os reis de Sodoma e Gomorra, tomaram os bens e prenderam os moradores, inclusive Jó. Houve uma intervenção, então, de Abraão na vida de Jó. E tudo, de Ló, e tudo foi recuperado. Obrigada, Ló. E tudo foi recuperado. Devido à iniquidade do povo de Sodoma e Gomorra, então o que Deus fez? Resolveu destruir as cidades, até que pela intervenção de Deus, tudo mudou. Desta vez, Deus enviou anjos.
Você e Ló, nós só conseguimos recomeçar não olhando para trás. Deus foi muito claro com Ló. Não olhe para trás. Acreditar em Deus é um desafio, mas Deus mandou anjos. As pessoas não acreditavam, mas Ló acreditou. Obedecer e não olhar para trás, para aquilo que para aquilo que nos pertence, para aquilo que a gente mais quer, não é uma atitude fácil. Deixar aquilo que é seu, porque Deus está mandando, e não olhar para trás. E nós não devemos mesmo. Quando Deus manda a gente seguir em frente e não olhar para trás, não olhe. Não olhe, porque aquilo que Ele tem na frente, a bênção que Ele tem, é muito maior do que você deixou. Não reclame, não murmure, não fique lembrando das coisas que você deixou. A direção de você marchar e olhar é a direção de Deus, porque Ele é a luz do mundo. Como a irmã leu, como nós cantamos, pessoal do louvor, como nós louvamos. Quando a gente louva, a gente precisa falar com o nosso coração. E nós cantamos e falamos em alto e bom tom que o Senhor é a luz do mundo. Se Ele é a luz, siga essa direção e não olhe para trás. Quando a gente olha para trás, é como se a gente estivesse em dúvida ou com dó de abandonar o que Deus está falando para deixar. E quando a gente faz isso, a gente vira uma estátua de sal que não ia servir para nada. Você quer virar uma estátua de sal? Não, né? Eu acredito que não. Porque a mulher de Ló fez isso. Ela olhou para trás, e esse olhar diz muita coisa. Esse olhar deixa aquilo, te remete a sentir dó mesmo, arrependimento. Será que era para deixar mesmo? Te coloca em dúvida em relação a uma ordem de Deus. Além da dúvida, a desobediência, Deus foi claro: não olhe para trás. Assim como Deus é claro nos nossos dias também. Olhe para frente. Me siga, que eu sou a luz do mundo. Em Josué 6, de 1 a 8, diz assim, fala um pouco sobre esse homem, que Josué foi um homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele era auxiliar de Moisés, então com muita certeza aprendeu muita coisa. Aprendeu como esperar no Senhor. Ele aprendeu de Moisés paciência, mansidão. Ele aprendeu como liderar. Josué foi sucessor de Moisés e entrou em Canaã, terra prometida. Moisés não entrou, ele viu a bênção, mas ele não usufruiu dela. Mas Josué sim. E Josué, ele precisava então
para esse novo recomeço, tomar Jericó. E aí veio a intervenção de Deus. E o que Deus fez desta vez? Deus deu a forma correta com que Josué, a tática de guerra, e ele seguiu. Josué confiou e seguiu o que Deus tinha falado. Como Deus falou para ele, ele agiu. E a gente só consegue recomeçar, então, perseverando, com persistência, porque Deus falou que no 7º dia que ele ia conseguir. E ele não perdeu a esperança no 1º, nem no 2º, nem no 3º, nem no 4º. Ele perseverou 7 dias e ele teve a vitória. A olhos humanos, a tática de Deus não tinha lógica, mas Josué não questionou a Deus. Ele persistiu durante os 7 dias. Tem algo que você precisa persistir, que Deus está dizendo para você. Persista, não desista, que eu vou te dar a vitória. Deus está falando para você que você precisa continuar persistindo, então não desista. Porque no tempo de Deus e não no nosso, a vitória virá. O propósito de Deus virá. Se o Senhor é contigo, por que você vai desistir? Por que você vai desanimar? Você já teve e tem visto, ouvido e vivido tantas bênçãos do Senhor. Agora você vai duvidar por quê? Traga à tua memória o que te traz esperança. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O amor de Deus se renova a cada manhã. O propósito, as bênçãos se renovam a cada manhã na sua vida. E é por conta disso que eu e você não somos consumidos. Em Êxodo 14, de 21 a 31, fala sobre um homem extraordinário também, Moisés. Olha o que aconteceu com ele. Às vezes a gente pensa em Moisés e lembra só daquele homem forte, guerreiro. Esquece que ele foi um bebezinho, né? E quase se deu mal, se não fosse a intervenção de Deus. Olha só, Deus olha para todos nós, independente da nossa idade. Ele nos ama. Ele provê nas nossas vidas, independente da nossa idade. Ele dá frutos em nós, independente da nossa idade. E quando o bebê Moisés foi achado num cesto, dentro de um rio e foi adotado. Olha a mão de Deus sobre a vida deste homem. E o que ele fez, então? Ele matou um egípcio que batia num escravo. E por conta disso ele precisou fugir para não ser morto. Ele se tornou então pastor de ovelhas. Ele libertou o seu povo. Ele conversava tete a tete com Deus. Diretamente com Deus. Tudo isso acontecendo, houve a intervenção de Deus. Deus deu ordem para ele. E abriu o mar. Vocês podem imaginar o mar sendo aberto? Incrível isso, né? O pensamento humano ele vai longe, mas mesmo assim,
Para Deus isso não foi nada. E Moisés, então, libertando o povo, só conseguiu um recomeço, porque ele obedeceu e ele marchou diante pela fé que ele tinha. Ele não questionou se aquele mar ia se fechar. Ele não questionou como Deus fez isso. Mas ele marchou e seguiu em frente. Eu e você precisamos ter coragem para marchar diante do sobrenatural de Deus. Porque era abrir o mar, este milagre, esse poder de Deus, abrindo o mar em duas partes. Precisamos ter, então, a coragem de marchar. E ele não abriu o mar só nesta época. Quantos e quantos caminhos, quantas tempestades ele abre para que a gente possa passar. Para que a gente possa fazer, inclusive, igual a águia. Passar pela tempestade e voar por sobre ela. Esse é o sobrenatural de Deus, que Ele tem para a minha vida e para a sua. Não saber o que há do outro lado, mesmo assim, abandonar o que te aprisiona. É isso que nós precisamos fazer. Porque o povo e Moisés não sabiam o que ia ter do outro lado. Mas eles sabiam aquilo que estava aprisionando eles. Então você sabe o que te aprisiona. O que está te aprisionando na sua vida neste momento. Ande, marche em frente, sobre o natural de Deus. Encare o sobrenatural de Deus. Porque Ele é o melhor para as nossas vidas. Se você não está marchando, eu te pergunto, por que não? Siga pela fé o sobrenatural de Deus. Aceite a intervenção de Deus na sua vida. Ela é a melhor. Concluindo, então, você e eu, nós só conseguimos recomeçar liberando o perdão. Deus deu sonhos para José. E através destes sonhos ele recomeçou. Nós só conseguimos recomeçar não olhando para trás. Essa foi a intervenção de Deus, os anjos para Ló. E ele seguiu em frente e não olhou para trás. E quem olhou ficou. Nós só conseguimos recomeçar perseverando. Foi assim que Josué fez. Deus dá a tática para a gente agir da melhor forma possível, com clareza, com caráter, com sabedoria. Nós só conseguimos recomeçar obedecendo a Deus e marchando pela fé, como aconteceu com Moisés. Deus usou o sobrenatural e abriu o mar. Eles só conseguiram, José, Ló, Josué e Moisés, entre tantos outros, né? Eles só conseguiram com a ajuda de Deus, com a intervenção de Deus, e nós também. A gente só consegue acreditando, aceitando a intervenção de Deus. Em algum momento das nossas vidas, nós sempre estamos recomeçando. Nós não podemos mudar o que já aconteceu. O que já passou, passou.
mas com a intervenção de Deus, nós podemos mudar o final. O que passou, passou. Mas o que ainda vem, nós podemos mudar, acreditando, aceitando, obedecendo o que Deus tem para mim e para você. Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. E essa nossa decisão é nossa, é minha e é sua. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou citar uma escritora, uma poetisa, que é uma senhorinha que eu admiro muito. Ela diz assim: às vezes o coração, rasgado pela dor, vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. E mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir. Essas palavras são de Cora Coralina. O mais importante é decidir. Então, decida você hoje, sempre por Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muitas vezes nós precisamos da Tua força, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, para decidir abandonar aquilo que não vem de Ti, aquelas correntes que muitas vezes nos impedem de seguir a Tua direção. Nesta manhã, abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz e com muita coragem seguir a Tua luz, seguir os Teus propósitos e não Te abandonar por nada. Continua conosco e que Teu Espírito Santo inunde cada vez mais as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bom. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aí dentro dessa semana, muito feliz. A gente teve a notícia do nascimento do Aquiles, filhinho da Wendy e do Rafael. No início ficaram bastante apreensivos, o bebê acabou bebendo água do parto, e a Wendy ficou bem preocupada e a gente começou a orar junto, mas hoje ela me mandou mensagem de manhã, dizendo que provavelmente hoje já estará em casa com o seu bebê, com a sua família. Então, louvo a Deus aos irmãos também que estiveram orando aí pela vida da Wendy, do Rafael e do Aquiles. Irmãos, nós temos passado aí diante desse período da pandemia, e eu não tenho falado muito sobre isso, mas os irmãos que vão se achegando na igreja, quiserem ser recebidos como membros da igreja, é só entrar em contato conosco, que a gente faz a classe de nova vida ou interação para aqueles que já são batizados, e a gente recebe esses irmãos. Então, que Deus possa nos abençoar, nos dar um domingo cheio da graça de Deus e que possamos desfrutar do amor de Jesus. Vamos ficar em pé
Vamos louvar aí o Senhor através das nossas orações, agradecendo a Ele por tudo que tem feito por nós, por tudo aquilo que fará e tudo aquilo que o Senhor tem entrado na intercessão por nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela vida do Aquiles, a chegada dele ao nosso meio. Pai amado e querido, que essa criança possa ser uma transformação na casa da Wendy, do Rafael, dos seus avós. Em nome de Jesus, Pai, que seja a transformação da alegria, da paz, do renovo, da motivação. Pai amado, que gera vida, traz esperança. Então que isso possa ser trazido esperança no meio deles, dá saúde ao Aquiles. Pai amado e querido, uma vida que ele cresça em graça e estatura no Senhor. Pai, abençoa cada família, cada um que está aqui nessa igreja, que precisam, Pai amado e querido, da sua cura, do seu milagre. Pessoas que estão passando por enfermidades e precisam de ser tocados, ó Pai amado e querido, com a Tua graça para ser curado, livre de enfermidades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha olhar para cada família, para cada lar, aonde esteja havendo, Pai amado, desavença, intrigas, contenda, espírito de separação, que o Senhor, Pai, entre com a Tua mão de graça sobre esses lugares, que o Senhor derrame da Tua unidade, do Teu amor, da Tua paz, restaura cada família, cada lar. Em nome de Jesus, nos liberta de todo o poder maligno, tudo aquilo que possa estar causando opressão, tudo aquilo que possa estar gerando peso espiritual, opressão sobre a nossa vida. Leva embora, Pai amado e querido, tudo aquilo que tem aberto portas, ó Deus, para que esses espíritos do mal possam estar oprimindo, pois somos templo do Senhor. Não aceitamos, ó Pai, que ninguém toque em nós, a não ser o Teu Espírito Santo. Então nos liberta de todo vício, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos leva para a nossa casa, nos dá um domingo abençoado, um almoço ao redor da mesa, cheio de alegria, de paz, que possamos aprender com o Senhor, que ao redor da mesa é que se aprende, é que se vive, é que se tem alegria. Em nome de Jesus, Pai. Dê um domingo abençoado a todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Um bom domingo a todos e até a noite com o nosso culto às 19h30 no Vale do Sol e também em Dracena. Um abraço.